Fechar a porta aqui. Tem mania de porta fechada aqui, só para... Bom, gente, boa noite. Obrigado, Mário, para a equipe toda. Eu costumo fazer palestras. Eu trabalho com... Eu sou jornalista, tenho mestrado e doutorado em Ciência da Informação e eu estudo... O meu campo de estudo é a chegada da internet. O que significa em termos de consequências para a sociedade. E uma das áreas que eu atuo, não é só essa, eu estou fazendo um trabalho na prefeitura, na IPLAN, o que significa a chegada da internet e o que significa a chegada da internet na educação. Já fiz várias palestras, boa noite, já fiz várias palestras para os professores e a primeira questão, e eu digo para vocês o seguinte, o meu diagnóstico, outro dia o cara falou para mim assim, você tem um diagnóstico otimista, não, você é muito otimista. Aí eu falei, não, eu não sou otimista, eu hoje tenho um diagnóstico otimista em relação ao mundo. Apesar de todas as crises que a gente está vivendo, inclusive a crise que a gente está vivendo no Brasil hoje, todas as situações na América Latina e de maneira geral no mundo, eu tenho uma visão, um diagnóstico otimista. Então eu não sou uma pessoa otimista, mas o meu diagnóstico é otimista. O meu diagnóstico em relação à escola é otimista. O médico diz assim para o paciente, olha, minha avaliação é que você tem 70% de chance de se recuperar dessa doença e 30% de não se recuperar. Diagnóstico é otimista, mas o médico necessariamente pode ser uma pessoa que não é otimista, ele está fazendo um diagnóstico. Então o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, eu tenho um diagnóstico otimista em relação à sociedade que a gente está vivendo. E quando eu trabalho essa visão otimista, eu não estou trabalhando essa visão otimista, esse diagnóstico otimista, baseado num tempo, porque quando a gente começa a falar isso, a pessoa fala assim, mas eu não estou vendo isso, não é bem isso, eu estou vendo tudo muito difícil, muito conturbado. A gente está no início de uma grande mudança e nós estamos vivendo um momento muito difícil da história da humanidade, porque nós estamos no final de uma época, começando uma outra época, e o final de uma época em que nós estamos muito como se fosse assim um fundo de poço, em que a gente está mais no fundo do poço. E aí quando a gente está no fundo do poço, a gente acha, não tem céu, está muito escuro, né? Boa noite. E aí eu acho que a gente pode começar a trabalhar. Então, aí você vai dizer, eu tenho uma visão otimista em relação um diagnóstico otimista e tenho um diagnóstico otimista em relação à escola. Só que o meu diagnóstico, essa é a notícia boa. A notícia ruim, é que eu não posso dizer para vocês, em função de uma série de fatores, de que essas melhorias vão acontecer muito rápido. Ou que vão acontecer enquanto nós estamos vivos. Ou vão acontecer quando os nossos netos... Eu não posso dizer isso, porque a velocidade das coisas já está muito acelerada e a gente está vivendo determinados fatos novos no mundo que a gente não tem noção da velocidade que as coisas podem ter. Mas, de certa forma, as coisas estão mais aceleradas do que a gente está acostumado. Então, provavelmente, algumas mudanças a gente vai assistir. Estou fazendo essa introdução porque, quando a gente começa a falar que a escola vai mudar, vários professores falam, meu saco, vai falar de novo que a escola vai mudar? Já ouço isso desde quando eu comecei a pensar em ser professor, alguém dizia, a escola vai mudar, a escola tem que mudar, a escola não sei o quê, blá, 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 blá. Então, o que eu quero apresentar para vocês hoje, não é assim... Eu acho que a escola tem que mudar, eu acho que a escola tem que mudar para cá, eu acho que a escola tem que mudar para lá. Eu vou tentar apresentar para vocês o seguinte cenário. A escola vai mudar porque a estrutura que montou a atual escola
a base dessa estrutura que montou a atual escola, ela está mudando na sociedade. A sociedade ela foi construída a partir de uma determinada plataforma. Essa plataforma está mudando. Então, o meu diagnóstico de mudança não é assim. É diferente, por exemplo, quando Paulo Freire, lá na época lá de 1960, 70, dizia: a gente precisa mudar a escola precisa mudar, a gente precisa fazer uma outra escola, a gente tem um ensino bancário, a gente precisa fazer um ensino... Tudo isso que ele falava era um projeto, uma proposta dele, pessoal, que ele queria. Eu não estou aqui dizendo para vocês, eu não sou um educador que quer mudar. Eu venho de um outro ponto de vista. Eu não sou um educador, eu dou aula há 10 anos, mas eu não sou um educador. Eu sou um estudioso das mudanças de mídia na sociedade. E a partir do estudo das mudanças de mídia, nos séculos passados, eu e várias pessoas, analisamos mudanças em várias áreas. Uma das áreas que eu analisei é a escola. Eu não estou dizendo que só a escola vai mudar. A política vai mudar radicalmente nos próximos anos ou décadas. As empresas vão mudar radicalmente nos próximos anos ou décadas. Porque uma coisa que está mudando, a base que a gente está acostumado, está mudando. Então o que eu quero apresentar hoje? Eu não vou então, quer dizer, o que eu quero apresentar para vocês? Eu vou apresentar alguns dados para vocês. Minha expectativa não é que vocês vão sair daqui e amanhã vocês vão aplicar o que eu vou falar na sala de aula. Não é isso que eu estou querendo. Qual é o meu objetivo com a minha apresentação? Eu quero apresentar para vocês um cenário para que vocês possam, ao momento que estiverem em determinadas situações, ao momento que vocês tiverem projetos, ao momento que vocês sentirem dificuldades em sala de aula, ao momento que vocês começarem a ver determinadas situações, vocês vão lembrar dessa apresentação e vão dizer: isso está dentro daquele cenário macro que foi apresentado para mim. Porque as pessoas estão como se estivessem dentro de um poço. E eu quero trazer vocês para um pouco para fora, para vocês verem, no alto de uma montanha, para vocês olharem o cenário e ver qual é a perspectiva que a gente tem nesse século novo que está entrando. Então a escola vai começar a ter experiências, já começaram, né? E cada vez mais vão ter experiências que vão numa descentralização, que vão no modelo de mudança na escola. E eu digo para vocês o seguinte: essa mudança, ela não é uma mudança opcional e voluntária. Ela será obrigatória, porque a nova mídia vai obrigar a uma mudança que vai aparecer aqui. Claro, alguém vai fazer aqui, alguém vai fazer lá, mas de maneira geral existe uma forte tendência para uma mudança radical no modelo da escola nos próximos anos ou décadas, ou para o próximo século. Então, o que eu acho que é o papel do educador e o papel da secretaria e o papel de pessoas que têm interesse na sua profissão é entender, construir um cenário, entender o que está acontecendo, tentar entender melhor o que está acontecendo para poder se posicionar em relação a esse futuro. E para dizer ainda o seguinte: eu não estou trazendo para vocês a verdade, a realidade, eu estou trazendo o que eu estudei. Eu já mudei muito ao longo desses meus estudos. Então eu trago para vocês o que eu estou estudando agora. Daqui a uma semana você vai encontrar: mudei um pouco, não estou mais. Desde que eu comecei a estudar, eu sempre estou vendo este processo e não sair dele, que a gente está vivendo uma grande mudança. E essa mudança tem impactos muito fortes na sociedade. Então, fiz aqui uma apresentação, eu não quero nem... depois se vocês quiserem anotar, o último slide é igual a esse. Eu estou gravando, essa nossa apresentação está sendo gravada, e eu vou botar no YouTube. Então, se você tiver um amigo: eu tive uma apresentação legal, eu queria que você escutasse também, o áudio está sendo gravado, será colocado no YouTube. O último slide vai ser esse aqui, eu vou deixar para vocês anotarem. A apresentação está no meu canal na internet, no SlideShare. Então, também pode... Eu tenho um blog em que eu escrevo as coisas que eu penso, etc., que é o Nepo, e o meu Twitter é @cnepomuceno. Quem quiser fotografar também, mais esperto ainda, não precisa anotar. Já aprende com os alunos. Se eu sair também na foto.
Na minha cabeça vem uma opção de perguntas sobre o que você está falando, mas esse cenário, parte de qual visão das escolas dos países ricos ou da escola aqui do Brasil? Como é seu nome? Marcelo. Marcelo. Boa. Vamos partir do seguinte, Marcelo. O meu estudo é um estudo das rupturas de mídia. O que acontece na sociedade quando chega uma nova mídia com a característica da mídia que é a internet? Então eu faço uma análise e vou estudar, e a minha tese de doutorado tem um capítulo que é sobre isso, eu vou comparar a chegada do papel impresso com a internet. Em que eu tenho duas mídias que descentralizam ideias na sociedade. O que aconteceu lá? E aí eu pego aquilo e tento projetar para lá. Então eu não estou fazendo uma análise, eu vi que na Finlândia, eu vi que nos Estados Unidos. Não, eu estou me baseando num comparativo histórico do que acontece numa sociedade com mudanças de mídia. Aí você vai dizer, mas e o rádio e a televisão que chegaram no século passado? O rádio e a televisão, que são responsáveis por essa crise que nós estamos passando, são responsáveis por essa crise que nós estamos passando, o que eles fizeram? Eles concentraram as ideias, emburreceram as pessoas. E aí você vai dizer, você tem raiva do rádio e da televisão? Não. Por incrível que pareça, foi necessário esse processo. Eu vou explicar depois por que eu acho que foi necessário. Então, a minha análise não é porque eu estou vendo alguma coisa nos Estados Unidos. Reforça a tendência. Mas quando você tem uma descentralização de mídia, a sociedade entra em processo de mutação radical. Porque você consegue controlar as pessoas quando você controla a mídia. Ao descontrolar a mídia, as pessoas começam a ter outra maneira de participar. Você já vê na sala de aula. Você vê o aluno, esses meninos que estão chegando, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, há uma mudança no cérebro das novas gerações. Já há uma mudança no nosso cérebro. E nas novas gerações, essa mudança, de alguma forma, que a gente não pode dizer exatamente como é que as coisas acontecem, porque a gente não tem estudos sobre isso suficientes, mas há uma mudança, não é na parte dura do cérebro, é na plástica cerebral. O cérebro, ele usa o livro, o rádio, a televisão, ele meio que faz assim, ele fica assim. Ele se estrutura mais ou menos dessa maneira. Então as redes todas trabalham assim, meio virado assim. Quando você chega com uma outra mídia, celular, não sei o quê, ele começa a se mexer. Porque ele precisa lidar com aquilo. Aí ele vai se mexer para aqui. Então o cérebro das crianças, ele se modifica. E uma série de sentimentos que as crianças têm, e os jovens, passam a se modificar porque eles passam a sentir coisas diferentes. As manifestações de 2013, para mim, por exemplo, é uma expressão clara de um cérebro que foi para a rua novo. Você pode ver o seguinte, toda a nossa formação foi assim, ó. O professor fala, o rádio fala, a televisão fala. O que o cérebro falou? Se vier daqui, ok. Se preparou para ficar assim o cérebro, né? E hoje, conforme vai chegando coisas por aqui, ele vai, tem alguma coisa que está mudando, eu preciso... E aí ele começa a receber informação lateral. E essas informações laterais estão questionando essa informação que está vindo aqui. E aí ele começa a se adaptar para um mundo em que ele vai começar a receber informações que não são mais de cima para baixo. Isso é muito complexo. Não, é complexo? Vou fazer uma pergunta. Mas você acredita que a informação assim ou assim, essas pessoas que estão usando as mídias, não importa a geração, a nossa ou os mais jovens, eles são reflexivos? Você acha que eles refletem? A velocidade da informação que eles recebem é tamanha que eles só recebem e processam? Aí vem a nossa... Como é seu nome? Márcia. Exatamente a nossa crise é essa. A nossa escola é formadora para um aluno que não usava a internet.
É essa a nossa crise. Nós precisamos criar uma escola que prepare os alunos para lidar com isto que está vindo. E nós não estamos preparando. Mas eu nunca vi a escola, sinceramente, desde que eu estudei, ser reflexiva. Não, ela não foi reflexiva, a escola não foi reflexiva, porque a escola... A gente vai falar, eu vou mostrar um dado para vocês importante. Porque a escola, ela tem uma função na sociedade de estruturar a base da sociedade para formar as novas gerações para ocupar os novos postos na sociedade. Então a escola é o último dos moicanos na sociedade. A escola é conservadora por natureza, porque ela é formadora da base da sociedade. A estrutura social. Se ela não... Então é o seguinte, a sociedade diz para ele, eu preciso de apertadores de botão. E a escola está formando apertadores de botão. E eu não estou dizendo que é ruim isso. Nós estamos aqui dessa maneira. Apertadores de botão entre aspas. Só que o modelo que nós tínhamos de estrutura da sociedade era baseado numa estrutura de mídia, que é o papel impresso, o rádio, a televisão, mas principalmente na escola, o papel impresso. O que é o papel impresso? O livro. O que é o livro? O livro é o seguinte, um maluco escreve lá numa sala, fechou, imprimiu, rodou 3.000 e distribuiu. Ninguém mexe naquilo. Acabou, está fechado. Chega em sala de aula, o professor pega o livro e reproduz o livro, e o aluno faz uma prova para dizer que ele entendeu o que está escrito ali. Esse é um modelo de estrutura de repassagem de conhecimento, que é o que a gente tem. É o que tinha. Agora, no momento que você tem, eu, por exemplo, tenho um blog, estou escrevendo no meu blog, as pessoas, ao invés de receber um papel, vão ao meu blog, e a pessoa chega para mim e tem um errozinho no seu blog. Eu falei, não tem mais, já tive, porque eu já consertei. Quando a gente tem o Wikipedia ou o Wikipedia, que as pessoas vão produzindo ali, as coisas vão mudando ao longo do tempo. Então esse conhecimento que nós estamos repassando hoje é um conhecimento baseado, todo estruturado, com a ferramenta que a gente tinha, que era o quê? O livro. No momento que a gente começa a ter um outro instrumento de transmissão de conhecimento, que pode se modificar ao longo do tempo, que pode ser alterado ao longo do tempo e pode, inclusive, sofrer participação das pessoas, você tem uma mudança radical na maneira de transmitir conhecimento. Eu acho que o grande problema disso tudo é você saber equalizar toda essa informação para o aluno, né? Porque você tem vários locais onde você pode buscar, né? Os alunos vêm com várias perguntas, com várias questões, e como você equalizar isso para que eles possam realmente... Isso aí vamos trabalhar. Eu vou chamar de cultura analógica a cultura que não tinha digital, não tinha computador. E aqui eu vou chamar de cultura digital, que é o computador e depois a chegada da internet. A minha percepção é a seguinte: são duas culturas completamente diferentes que estão convivendo na sociedade hoje. A minha experiência mostra que você não consegue, porque tem um cara que é o Clay Shirk, que é o americano, ele diz o seguinte: o problema hoje, que você estava falando, o problema hoje não é o excesso de informação, é a falta de filtro. Critério. Só que a cabeça das pessoas para fazer o filtro, ela tem que ser uma cabeça que vai ter que ser formada, uma cabeça pensante, uma cabeça mais filosófica, uma cabeça mais autônoma, uma cabeça mais crítica e uma cabeça que trabalha em torno de problemas e não de assuntos. É tudo diferente do que a gente está fazendo. E também uma cabeça mais experiente, né? Porque você, quando está iniciando, por mais analógico, por mais crítico, por mais que você seja tudo isso, ter a experiência de você saber filtrar tudo, saber o que você vai dar, como vai dar. Essa experiência que é a expectativa de que o coordenador, essa realidade que você vive, o coordenador da educação,
o coordenador da educação, o professor, o novo professor, o papel que eu acho que esse professor vai ter que cumprir é um papel de ajudar o aluno a ser autodidata. Mas ajudar é filtrar, não se Eu acho assim também que o lance não é só com os alunos, acho que com a gente mesmo também. Eu participo de vários grupos, aí quando tem esse wiki, para você participar e você vai olhar o que o outro escreveu, eu pelo menos fico um pouco com medo de me meter no que o cara escreveu. Aí o outro vai. Eu acho que a gente mesmo também tem uma certa dificuldade por ter aprendido. Porque olha só, nós estamos intoxicados completamente nesta cultura, que é a cultura analógica. E sabe qual é o nosso problema? As pessoas colocam o seguinte: ah, não, nós estamos colocando essas tecnologias estão vindo na escola. Outro dia eu estava... a menina me ligou e perguntou assim: o que você acha da entrada das novas tecnologias? Eu falei: quais novas tecnologias? Essas novas tecnologias, as tecnologias na sala de aula. Eu falei: olha, tecnologia na sala de aula já existem muitas. O giz é uma tecnologia. O quadro negro é uma tecnologia, porque não nasce em árvore. Né? Tudo que nasce em árvore não é tecnologia. Agora, o que não nasce em árvore é tecnologia, porque alguém fez. Né? Só que como a gente já tornou isso invisível, a gente acha que a sala de aula não tem tecnologia. A própria fala é uma tecnologia que foi desenvolvida. Se o bebê nascesse falando, tudo bem, mas não nasce falando. Ele precisa de quantos anos para começar a falar? Né? Então você vê que tudo são tecnologias que a gente foi desenvolvendo, que foram mudando a maneira que a sociedade pensa e trabalha, só que a gente acha que essas tecnologias caíram da árvore e sempre foi assim. Não foi sempre assim. Então, essa cultura que nós estamos colocando hoje, o que as pessoas falam dessa cultura? Essa cultura que as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão dizendo o seguinte, que nós estamos introduzindo o computador em sala de aula. E a gente tem que ver como é que a gente vai botar o computador em sala de aula. Eu, na minha sala de aula, eu dou aula só pra gente, eu dou aula só de tecnologia. O meu tema é muito de tecnologia. E os meus alunos são todos eles nerds. Eu não deixo ninguém entrar com sala de aula, nem com celular, nem com laptop. Senão não tem aula. Na hora de sala de aula, nós vamos usar a tecnologia mais produtiva que existe. Conversa. A gente cria uma roda e conversa. Depois que saiu da sala de aula, aí a gente vai usar a tecnologia porque não tem outra forma de conversar. E o problema que os meus alunos têm é que eles não conseguem conversar. Eu não concordo. Por quê? Não sei argumentar. Eu não ouço o que o meu colega do lado fala. Porque não me interessa. Me interessa o que ele quer a participação, quer a colaboração, mas só quer o professor, saber do professor. Ele não tem interesse no que o colega fala. Que é uma deturpação que a gente tem. Né? E a outra coisa é que as pessoas não estão acostumadas a construir juntos os conhecimentos. Eu, quando chego e digo, eu estou construindo o meu conhecimento, o aluno acha que eu tenho que chegar com a sala de aula com o conhecimento pronto e acabado. Eu já pratico esse modelo de educação que eu acho que tem que ser. E as dificuldades são muitas. Você me permite Fala. falar uma parte? Com certeza. Desde que eu comecei esse curso na internet, tem uma coisa que me incomoda tremendamente. Eu acho que a questão não se trata das novas tecnologias. Eu acho que está independente das novas ovelhas, ou seja lá o que for, o que nós temos na escola e na sala de aula é uma ausência total de discernimento do nosso papel enquanto professores. E a gente continua reproduzindo questões, aspectos, paisagens de séculos e séculos atrás. Então, quando vocês trazem esse curso de tecnologia e trazem outras questões que eu quero, não faço nenhuma relação com tecnologia, eu faço relação à questão do encontro entre professores e alunos, você não está me dizendo que as coisas vão mudar por causa das tecnologias. As coisas não mudam por causa da tecnologia. Enquanto nós, professores, não refletirmos criticamente sobre a nossa posição de educadores, as coisas não vão mudar, me desculpe, nem com as tecnologias. Enquanto a gente não puder refletir sobre uma sala de aula interativa, sem qualquer tecnologia, dialógica,
onde todos têm conhecimento a transmitir, a partilhar. Enquanto a gente não tiver esse conhecimento, esse entendimento, nem as tecnologias vão. Então eu acho que a gente tem que, nós professores, estou falando como professora, nós professores temos que refletir bastante sobre a nossa atuação em sala de aula, porque não adianta vir com nenhuma tecnologia, porque nossas atitudes continuarão sendo as mesmas. Se a minha criança não tem como conversar com o outro, ou se eu não tenho um trabalho em grupo, se eu vou lá para frente e passo toda a matéria no quadro, seja branco, seja verde, seja a cor que tiver, e a criança só tem que copiar, me perdoe, nem a tecnologia vai ajudar. Eu não tenho uma visão pessimista não, tá? Eu fiz o curso justamente para aprender mais ainda a poder lidar, né, com essas questões que as crianças trazem. Eu me sinto assim muito perdida, eles sabem muito mais do que eu. Teve uma vez uma aluna... Bom, me desculpem, tá? Mas é uma posição crítica de quem fez o curso e acha que o buraco é muito mais embaixo, nós professores não nos damos conta. Tá? Você está falando. Eu tenho uma vez uma aluna falou para mim uma coisa que era até o que eu estava falando antes, não sei se eu consegui ser clara, que ela falou para mim assim, professora, falou brincando, né? Professora, por que a senhora ficar escrevendo aí no quadro? Por que você não escreve tudo no WhatsApp e passa para todo mundo? E aí, quem chegar na sala, a gente só fica discutindo. Aí eu falei, nossa, mas que ideia maravilhosa! Mas todo mundo tem WhatsApp? Será que todo mundo tem? Mas eu achei, olha, a ideia assim, de você... Mas ela está tirando a função de copiar. De copiar. A ideia dela era exatamente essa, ela não copiar. Maravilha! Mas vamos refletir mais. Era não copiar. O que mudou? Né? Vai deixar de copiar, mas continua sendo o professor que está transmitindo. Mas ela não vai deixar de copiar, né? Que aí, o que eu só acontece? preciso a gente pensar um pouco sobre isso, que são essas coisas que me incomodam. Legal, maravilha, né? Fala. Mas aí a gente não pode olhar só daqui para cá. E nós? Eu não sei aqui se todo mundo tem um ano, 2 formados. A formação de quem está saindo da universidade agora, a formação do professor continua a mesma, gente. E poucos professores estudam. Eu sou uma professora, os meus alunos sabem que eu estudo o tempo todo. Mas eu estudo porque eu tenho amor ao conhecimento e amor ao meu trabalho. Embora eu não seja partidária do Cid Gomes, né? Mas eu acho que essa perspectiva do cara vir na gente, uma pessoa que reflete, que estuda, é um reflexo também, mas eu concordo com você. Como instrumentalizar as pessoas para que elas pensem? Eu acho que só É isso é que você quer dizer? realmente. Fala. As minhas crianças que, desculpa, eu só quero fechar. Que eu sou tão aprendente quanto eles. Eu estou estudando até hoje para aprender a ser professora. Ano passado eu defendi meu doutorado. Então, para mim, isso é motivo de orgulho. É uma pessoa como eu, que não para de estudar, independente da idade, independente de estar quase se aposentando. As minhas crianças sabem que eu continuo buscando para entender um pouco disso tudo que elas trazem para mim. Então, certas abordagens, a gente tem que ter um olhar crítico sobre elas para poder refletir até que ponto realmente a gente está trazendo uma inovação, entre aspas, ou a gente está reproduzindo uma atitude que já é nossa de muitos e muitos anos, nossa como um todo, né? Fala. Não vejo muito como fazer assim, parar para chegar onde ela falou aqui que seria o ideal para ela. Eu penso que nós estamos nesse processo mesmo, as coisas vão se dar, as transformações vão se dar com o aluno e com o professor ao longo do tempo. Há algum tempo eu fiz um curso, iniciei, que era de informática, e o professor ficou tão desconfortável com a dificuldade de mudar as cabeças que eu disse assim, olha, tem coisas que só vão mudar se o professor se aposentar ou morrer. De nervoso que ele ficou ali da fala dele. Mas o que eu penso é que nós vamos mudar pela força. O colega que ainda não, pela força da mudança. Frente ao aluno, que ele vai levando, ele está levando, né? E o colega, se não no mesmo ritmo de quem já percebeu, ele vai mudar. Ele vai mudar porque senão nada vai acontecer, ele já está mudando. Ou se aposentando, né? Ou se deslocando. Mas um momento assim de estudo, de tentar, de formação, eu não acredito mais nessa. Porque eu vejo isso o tempo todo. Eu faço parte do PNAEC e aquilo que passou pela formação, eu não vejo refletido na sala de aula de alguns colegas. Então eu não acredito mais nessa
que a gente vai parar, vai mudar as cabeças, não, nós vamos mudar, é um processo mesmo. E uns vão se aposentar, uns vão sair da carreira e as coisas vão mudar, aí como ele falou, não se sabe em quanto tempo, né? Mas nós vamos mudar, porque não tem como não mudar. Entendeu? Não tem como não mudar. Eu queria retomar só para pensar o seguinte. Quando eu comecei a apresentação, eu disse o seguinte: o meu objetivo aqui é fazer um movimento, porque isso que você está colocando, nada vai mudar se o professor não discutir, sentar em sala de aula e partir da educação, não é a tecnologia. Em nenhum momento eu disse que a tecnologia vai alterar esse quadro dentro de sala de aula. O que eu estou tentando apresentar para vocês é o seguinte: é uma visão equivocada que a gente tem da tecnologia, e a tecnologia, como se a tecnologia ela não fosse indutora de mudança de cultura. E de fato a tecnologia, ela por si só, ela não dá. Eu vou dar um exemplo para vocês, para facilitar. Por que a cultura da sala de aula vai mudar? Por que a cultura da sociedade vai mudar por causa da chegada da internet? De uma maneira mais fácil. Pensar o seguinte: tem duas cidades, cidade A, cidade B. Para você chegar na cidade A, ou vice-versa, você tem 50 quilômetros, aqui 50 quilômetros aqui, e tem um rio, aqui tem um rio. Então você tem uma balsa aqui, que chega numa área do rio que dá para passar a balsa. Então, uma pessoa para visitar essa cidade, tem aí 2 horas. Apesar de elas se verem uma perto da outra, distante, elas não conseguem se ver. Tá certo? Então aqui você tem uma cultura, essa cidade tem uma cultura, essa cidade tem uma vida, essa aqui tem a vida, tem as coisinhas dela. Um belo dia, inventam uma ponte, que é uma tecnologia. Vocês acham que alguma coisa vai mudar nessa cidade aqui, uma das outras, em função da ponte? O pessoal aqui de noite vai começar a frequentar aqui vai começar a pensar em juntar as duas cidades, vai mudar politicamente, porque vão pensar em fazer um prefeito só, né? Vão pensar, as pessoas vão começar a namorar, as pessoas vão começar a casar, né? O cara que tem uma boate aqui vai pensar em abrir uma filial aqui, o cara que tem uma boate aqui vai fechar, esse cara aqui que tem um posto de gasolina já vai pensar, a cidade toda começa a mudar. Foi a tecnologia que mudou a cultura? Não, a tecnologia quebrou uma barreira, presta atenção no que eu estou falando, quebrou uma barreira ecológica. Ela quebrou uma limitação ecológica que existia entre as duas cidades, com uma tecnologia. Então não foi a tecnologia que mudou a cultura das cidades, mas ela quebrou uma barreira em que 2 horas se transformou em 5 minutos. Ou menos. O que eu estou colocando que a gente tem que discutir? E se os professores, e essa que é a discussão, nós não estamos dizendo que os professores não têm que discutir. Ao contrário, os professores têm que discutir, mas eles têm que discutir com fundamentos, para entender o que está acontecendo. Quantas pessoas entendem o que está acontecendo com mais profundidade na hora que começa o debate em sala de aula? Porque a cabeça da gente está toda sem a ponte. A gente não inclui a ponte. Então, no momento em que você coloca na sociedade tecnologias que permitem que você tenha acesso às informações, você está quebrando uma barreira ecológica que nós não tínhamos condições de fazer. No momento que um aluno entra no YouTube e assiste uma aula no YouTube, você quebrou uma barreira ecológica, ele não tinha condição de fazer isso antes. Há uma fronteira que foi rompida. E essa fronteira, é isto que é a mudança que nós estamos passando. É como se a gente tivesse quebrado fronteiras, nós estávamos em A e nós passamos para B. Toda a mudança que eu digo que está acontecendo é a expansão da nossa cultura para esta nova realidade. É a capacidade que nós temos de entender o novo limite e poder trabalhar com este novo limite. É um problema cultural da nossa cabeça. Eu não estou questionando que o professor não tem que debater e a discussão não tem que ser em sala de aula. O que eu estou discutindo é o que tem que ser debatido para fazer a mudança na escola.
E se a gente não incorporar essas novas tecnologias como uma mudança de fronteira, e essas tecnologias em especial, como uma base que estrutura a sociedade, a gente vai ficar discutindo em torno de você tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O professor faz o quê? Isso que você falou do WhatsApp, sabe como é o nome disso que o pessoal está trabalhando nos Estados Unidos? Escola invertida. Escola invertida. Essa é a ideia da menina. O professor bota a aula no YouTube e as pessoas vão para a sala de aula debater a aula que eles já ouviram. Exatamente. Andando de bicicleta, na praia, caminhando, etc, etc. Isso chama escola invertida. É uma tentativa de quê? Pegar uma possibilidade que não era possível e usar isso didaticamente. Ela me deu essa ideia. Quando ela falou isso, eu falei assim, gente, genial. Ela não teve essa ideia, com certeza. A ideia dela ela não copiar, mas eu achei genial. Não, mas Eu essa... falei, poxa, eu posso preparar uma aula, dar para eles já leem e quando vier já vem com os exercícios. Eles não precisam ficar perdendo tempo copiando. Só um minutinho, Marcelo. Só segura um pouco. A gente poder avaliar. Então... Eu ainda não consigo também, eu não sei como fazer isso. É isso que eu não sei. Eu o seguinte, não sei como fazer isso. realmente eu acho que é porque a obrigatoriedade está muito velha. Eu continuo achando que a gente só mudou como é que se diz, a ferramenta, mas a aula continua sendo dada, pronta e acabada para o sujeito digerir e trazer os exercícios prontos. Eu lembro dessa aula na plataforma e eu lembro que eu tive uma visão muito crítica dela. Até talvez por eu ser estudiosa de Paulo Freire direto, eu acho que sem interação, sem diálogo, sem troca, sem escutar o outro e construir, não há uma aula, né? Claro que eu quero aprender isso como você. Mas não é só isso que eu tô falando, assim, porque, por exemplo, o que eu fiz agora esse ano? Eu tenho uma turma de projeto, né, de projeto de autonomia, eu tenho uma turma de projeto, e o que eu fiz? Eu fiz um grupo, quer dizer, eu dei ideia a eles, falei que eu ia fazer, mas eles não se contiveram, e eles mesmo fizeram um grupo. Fizeram um grupo chamado de Família Escolar, achei bem interessante o nome que eles deram ao grupo do WhatsApp, e ficam, ainda não estão os exercícios, as coisas ainda não fiz, nada disso que eu ainda tenho que preparar, né? Então, assim, e há uma conversa, coisa que eles não conseguem fazer muito. É lógico que é por ali, né? Mas já tem uma conversa. Eles vão para lá, já conversam. Então, há uma interatividade que eu ainda não sei onde vai dar. Então, assim, eu acho que é um processo de coragem também. Tipo, você indica para o aluno, vê esse vídeo no YouTube, né? Mas nem você, de repente, ainda tem noção daquele processo todo. Você não sabe ainda. Eles vão, de repente, quando eles começarem a ver, eles vão gostar, porque é muito interessante você ver vídeos no YouTube, eles vão gostar e daqui a pouco vão vir com ideias que você nem viu. Aí você também tem que estar preparado para poder lidar com isso. Então isso é complicado também. Eu acho isso... Como lidar com isso? Olha só, o que eu acho que acontece... Marcelo, segura um pouco. O que eu acho que acontece é o seguinte, quando você tem um processo de mudança, quando você vive uma crise, a primeira coisa que você tem que fazer é diagnosticar a crise. A ideia de uma escola participativa não interessa a atual sociedade. Ela não é participativa. E se o professor quiser fazer participação, não vai poder fazer participação. Porque tem um currículo para dar, tem uma prova para dar, tem um modelo que tem que seguir. Esse modelo não vai mudar se o professor quiser mudar sozinho. A gente não pode mudar, mas a gente pode inserir inquietação. Pode ser inquietação. Eu estou falando de uma coisa mais ampla. Estou querendo falar de uma coisa mais ampla. A compreensão da crise que nós estamos passando, para a gente poder entender essa crise, a gente tem que entender que a escola atual, ela foi começada a ser pensada em 1450, com a chegada do papel impresso. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. A escola atual é filha do papel impresso, é filha do livro. Toda a estrutura da escola é baseada no livro. Alguém escreve alguma coisa, cria um material didático, distribui e aquilo ali que é o conhecimento que circula. A formação E essa é a estrutura. A formação do professor é essa. Nós temos 500 anos nesse modelo dessa escola e não mudou, e nem vai mudar, porque todo este período a sociedade estruturou um modelo de sociedade
que é o modelo que o livro permitiu a gente estruturar. É este o trabalho que eu quero trabalhar com vocês hoje. É falar para vocês que quando a gente tem uma revolução cognitiva, com a chegada da internet, nós estamos recomeçando em 2015 ou 2014, nós estamos recomeçando um ciclo em que a sociedade vai se adaptar para este modelo novo de mídia. Este modelo de mídia que nós temos hoje é um modelo que estrutura os professores, a estrutura das organizações, presidente, gerente, diretor e tal, toda a estrutura dos políticos, representação dos políticos, você elege um político, ele político te representa, não sei do que, toda a estrutura, o médico que te dá informação, toda a estrutura que nós temos na sociedade, ela é baseada em alguém escrevendo alguma coisa e disseminando. Essa é a estrutura que deu no rádio e na televisão. Nós estamos vivendo uma mudança radical, por quê? Porque nós estamos criando uma estrutura hoje que é diferente dessa aqui. Ela é mais participativa, ela está trabalhando mais em rede. Ela não é melhor nem pior, ela é mais adaptada para o mundo que a gente tem hoje. Eu quero botar um slide aqui, eu vou fazer uma coisa diferente, eu não vou... Olha só esse slide aqui. Aqui está a explicação, na minha opinião, do grande motivo da mudança radical que nós estamos passando. A gente não se dá conta disso. Olha aqui o pico que nós tivemos a partir de 1800, com a chegada da República, em que a gente começou a estruturar uma sociedade mais sofisticada do que a monarquia. Nós estávamos em 1800 com 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós temos hoje 7 bilhões de pessoas no mundo. A explicação dessa mudança é que a sociedade que nós temos hoje, a escola que nós temos hoje, a política que nós temos hoje, as organizações que nós temos hoje, foram pensadas e concebidas de 1450 a 1800. Você não pode ir num lugar que você tem uma pessoa, passa para ter 7, e de repente, de uma hora para outra, você continuar organizando as coisas do mesmo jeito. Então, toda vez que você tem um pico de aumento demográfico que nem o nosso que nós tivemos, o que você precisa fazer? Você precisa descentralizar as redes. Você precisa descentralizar. Você tem que dar poder para as pessoas tomarem decisões para poder resolver os problemas cada vez mais complexos que nós temos. Aí eu vou mostrar para vocês o que significa ter 7 bilhões de pessoas. Aqui, ó. Para vocês terem noção no crescimento, 1800, 1 bilhão. Quando eu nasci aqui, ó, 60, nós tínhamos 3 bilhões, 1960, 3 bilhões. E nós estamos hoje trabalhando com 7 bilhões de pessoas. Aí vocês vão falar, 7 bilhões? Uma pergunta, Fala. ignorância. Ah. Ignorante, tá, Nilson? Quando se tinha 1 bilhão de pessoas, qual era o percentual de pessoas que viviam, tudo bem, sem antibióticos, na absoluta pobreza, pauleira, sei lá. Esse percentual em 1 bilhão é muito diferente do que a gente tem hoje? Em 7 milhões? Olha, o que acontece hoje é o seguinte, a vida que nós temos hoje de classe média, para o mundo atual, é a vida que os reis tinham, em termos de conforto. Nós conseguimos criar um conforto, entre aspas, Aí vem a tecnologia, uma série de coisas que vão estruturando. Então você vê o seguinte, para você trabalhar, quando eu trabalho com complexidade, e são dados concretos, não estou falando que vai mudar porque Aquário está em Vênus e vai ter a conjunção dos planetas. O que eu estou falando é o seguinte, quando você tem 1 bilhão de pessoas, todos os dias, preste atenção numa coisa que eu vou falar, não é todas a semana nem mês não, todos os dias, mais ou menos, nós temos que colocar 3 bilhões de pratos de comida na mesa. Eu vou repetir esse dado, 3 bilhões de pratos de comida em 1800. século XIX. Não tinha 3 bilhões. Agora nós estamos 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. 21 bilhões. Se não, mas tem gente que não come. Come alguma coisa, porque senão tinha morrido. Como não está tendo assim uma epidemia de morte de pessoas por fome, alguma coisa o cara está comendo. Mas ele que pegou a manga dele, não interessa, alguém plantou aquela pé de manga dele lá.
Então o que eu quero mostrar para vocês é que nós temos hoje uma complexidade, uma estrutura, uma logística de 21 bilhões de pessoas. A crise que nós estamos passando hoje é uma crise demográfica, simples assim. Saúde, justiça, educação, habitação, violência, transporte, tudo isso é o quê? Nós saímos, vou mostrar aqui os dados para vocês, ó. Aqui o Brasil. Brasil, quando a gente fez a República, em 1800, né? Crescimento populacional do Brasil. Nós estamos aqui com 30 milhões de pessoas. Aí, ou seja, o que aconteceu de 1800 para cá, no Brasil aconteceu de 1900 para cá. Aí você vai falar, por que a República? Porque a República é um sistema mais sofisticado que a monarquia. Mas isso também não depende também, desculpa, não sei se é a minha ignorância, pode ser ignorância que eu vou falar, mas de quem fez essa pesquisa? Será que eles contaram todo mundo mesmo? Porque é um crescimento muito grande em pouco tempo de pessoas. É muito grande, muito grande. Percentualmente é muito grande, não. Você acha que então que esses dados estão fora? Então vou pegar uma coisa mais simples, que dá pra gente fazer. Vamos botar na nossa família. Botar na nossa família, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro você não pode dizer que inventaram os dados. Tem mais de censo. Rio de Janeiro aqui, ó, meu avô, 1900, 800, Está falando população mundial. Mundial. Mundial tem local. E aí local você sai de um lugar e vai para o outro. Não, mas uma coisa espelha a outra. O Brasil cresceu 7 vezes. Aqui se desloca de 1970 na Copa, nós éramos 90 milhões em ação. 1970 éramos 90 milhões em ação. Hoje nós somos 200. Rio de Janeiro. Dados aqui, ó. Peguei minha família, botei no Rio de Janeiro. Minha família no Rio de Janeiro. Meu avô, 811 mil. Meu pai, né? Aqui, 1920, 1 milhão e 157. Porque você vai ter vacina, em 28 você tem antibiótico, você tem uma série de coisas que vão fazer as pessoas viver. Depois você tem aqui, quando eu nasci, Rio de Janeiro, 3 milhões e 200 mil habitantes. Depois eu tenho aqui, meu filho mais velho, 5 milhões. Nós hoje estamos batendo 6 milhões de pessoas. Então você vê que o Rio de Janeiro segue a mesma lógica em termos de crescimento. Então o que a gente tem hoje, aqueles dados são dados, digamos, genéricos para a gente poder trabalhar. O que a gente tem hoje é uma crise demográfica. E só que a nossa crise demográfica, e aí tem a ver com a história que a gente estava contando, essa nossa crise demográfica, nós tínhamos essa crise demográfica de população, só que a nossa estrutura as organizações da sociedade, elas foram cada vez ficando mais poderosas e mais concentradoras. O século XX foi um século concentrador de poder. Foi um século concentrador de riqueza. O que vai mudar a partir disso é a chegada da internet começa a fazer uma adaptação sistêmica, dando mais poder para o cidadão poder começar a reestruturar a sociedade. As organizações atuais, eu considero que é o rabo balançando o cachorro. O cachorro que deveria balançar o rabo está sendo balançado pelo rabo. Porque as organizações foram ficando poderosas, aí as pessoas falam, porque o capitalismo gerou essa concentração. Na minha opinião, é um erro de diagnóstico. Foi a república, a democracia que gerou essa concentração. Na minha avaliação, é um erro de diagnóstico. O que gerou essa concentração foi a incapacidade do cidadão ter poder de mídia. Porque no momento que o cidadão tem poder de mídia, uma série de absurdos que acontecem na sociedade começam a ficar mais difíceis de acontecer. É a ideia de que a liberdade se consegue com a eterna vigilância. Agora, se você tira a vigilância, você começa a perder a liberdade e você começa a deixar que as organizações façam o que elas querem. É o que a gente está vendo no mundo todo, não é só no Brasil a crise. É a política, a educação, que as pessoas não participam. O aluno não participa porque ele não vai. Quando ele entrar numa organização dessa,
Meu filho estudou no SEAT lá, o pessoal do SEAT, que é escola de artista, né? O SEAT é escola de artista. O que acontece no SEAT? O garoto sai do SEAT, que é toda uma escola aberta, participativa, quando ele entra no mercado, ele entra em crise. Porque a não ser que ele vá trabalhar como artista, que tem muita gente que vai trabalhar, mas se ele vai para o mercado formal, ele vai lá cheio de questionamento, cheio de crítico, que é meu irmãozinho. Você não está aqui para criticar. Você está aqui para apertar botão. A escola é formadora de apertadores de botão. E essa foi a realidade do século passado. Só que isso está mudando. Aos poucos, mas está mudando. Então o que eu quero mostrar é que a gente está no início dessa mudança, de alteração de quadro. E este aqui, na minha opinião, é um dado concreto de conflito entre um mundo, organizações que se organizaram numa estrutura completamente fechada e uma sociedade que ficou desempoderada. E a escola representa a formação do cidadão, que é um cidadão desempoderado de pensamento e de participação. Então, quando a gente está falando dessa nova escola, a nova escola vai criar uma cultura nova para empoderar o cidadão, para ele poder começar a ter um outro tipo de participação na sociedade. Isso é um ciclo longo que vai acontecer. Foi o que aconteceu em 1450. A partir de 1450, para acabar a monarquia, nós tivemos que disseminar a leitura, disseminar os livros, disseminar o papel, criar as escolas todas que a gente criou para criar a república e para criar o sistema que a gente tem hoje, que foi todo graças ao livro. Sem o livro, nós não estaríamos aqui do jeito que nós estamos hoje. Só que nós chegamos ao fim, o limite desse processo, no momento que a gente tem 7 bilhões de pessoas. Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: essa complexidade, ela não é uma complexidade que basta apenas uma pessoa, quantitativa. A complexidade, ela é qualitativa. Você vai fazer um churrasco para 20 pessoas, é um tipo de churrasco. Um churrasco para 200 é um outro modelo de churrasco. Você já vai precisar de uma planilha Excel e já começa assim: fulano não bebe diet, fulano só toma cerveja sem álcool, ciclano não sei do que, não sei o que lá. Como é que nego resolve isso? Normalmente, cada um traz o seu. Ou seja, empodera as pontas. Quer ver o exemplo mais típico de como a gente está resolvendo o problema da complexidade? Restaurante Aquilo. Pega o restaurante Aquilo, que é o modelo do século XXI. O que é o restaurante Aquilo? O restaurante Aquilo é o seguinte: o modelo anterior, garçom, cozinheiro. Você chegava lá, você chamava o garçom ordenava para o cozinheiro voltava para o garçom e o garçom te servia. Isso tinha um tempo de atendimento. Tem um tempo de atendimento. Um tempo de atendimento. Se o prefeito disser hoje na cidade, olha, não vai ter mais restaurante Aquilo, não tem mais almoço no centro da cidade hoje. Por que a gente tirou o garçom, tirou o cozinheiro? Porque quando você aumentou a complexidade, o que é a complexidade? Você aumentou a velocidade do atendimento e cada vez mais gente para comer. Então o que você faz? Você vai tirando os intermediários. É isso que a gente está fazendo. O aumento da complexidade é tirar os intermediários. É isso que está acontecendo em sala de aula. Os alunos estão ficando independentes porque eles não conseguem mais depender do professor, porque o professor é incapaz de acompanhar a velocidade das mudanças que estão acontecendo. Nós estamos, na verdade, o que o aluno está fazendo? Ele está tirando o garçom e o cozinheiro, o professor e o material didático. Ele está dizendo: eu não quero mais esse garçom, esse cozinheiro, porque eles estão obsoletos para o que eu estou vendo aí no mundo. E a gente tem que ver como é que a gente cria um restaurante Aquilo na escola, que a gente possa criar um ambiente na escola que permita que o aluno coma melhor, porque ele não está preparado para comer melhor. Ele vai fazer aquele prato típico, né, de quem começa restaurante Aquilo, uma camada de arroz, uma camada de feijão, uma camada de pirê, né, 5 sushis em cima no topo e um pedacinho de alface para dizer que está comendo salada.
Porque o cara não está preparado para se servir. Então começa a confusão. Então nós estamos vivendo uma crise hoje que é o aluno está sendo formado por uma escola que está formando ele para o século XX e ele já está vivendo o mundo do século XXI e a gente não consegue coordenar essas duas coisas. Essa é a crise que a gente está passando. É uma crise que começa com a demografia, que a gente precisa dar poder para o cidadão na ponta. Essa possibilidade da gente começar a construir essa sociedade surge a partir de uma mídia descentralizadora que vai começar em cascata a mudar todas as organizações, inclusive a escola. E aí uma outra coisa que eu aprendi nesse processo. Não adianta tentar colocar essa nova cultura na escola velha. É o projeto que eu apresentei aqui para a secretaria e é o que eu estou fazendo lá na IPLAN. Se você não isolar o modelo da nova escola e começar a nova escola numa área separada, não funciona no modelo atual. São duas culturas diferentes. É como se fossem duas escolas diferentes. Vocês vão falar, mas que loucura é essa? Mas é esta loucura que nós estamos vivendo hoje. O mundo é este. Então, a sugestão é criar laboratórios para experimentar esse novo modelo. Um novo modelo de dar aula e um novo modelo do aluno participar de sala de aula. Quer ver uma coisa que vai chocar um pouco vocês, mas que é uma realidade? Não estou dizendo que vai ser 100% isso, mas uma coisa que... Eu queria fazer um curso de filosofia. Comecei a pensar, meu filho falou, você não vai ter paciência, etc. Eu falei, não, vou. Não estou vivendo esse mundo 3.0 aí, internet, não sei o quê. Vou usar o YouTube para fazer o curso. Eu vi mais ou menos uns 250 vídeos. E aí, assim, um professor falava uma coisa, ou uma pessoa falava alguma coisa, aí o outro citava um outro, já pegava o nome, já botava pesquisa, etc. Papá. Eu fiz um curso praticamente completo, autodidata, sobre filosofia. Essa aula está sendo gravada, todas as minhas aulas dos últimos 2 anos, todas elas são gravadas e colocadas na internet. Quando teve a campanha agora, eu tive mais próximo da Marina e falei para ela o seguinte, você imagina se cada professor universitário hoje do Brasil, que já está sendo pago, colocasse um gravadorzinho desse que custa R$80 em sala de aula e botasse no YouTube a quantidade de formação que a gente teria de graça na internet em função disso. Não é obrigado, mas se quisesse. Hoje um professor, se fizer isso, não valoriza nada o professor. Mas se ele fizesse isso, ele estaria ajudando muita gente que não tem condição de acessar aquela aula sobre um determinado assunto. A USP e a Unesp, e a Unicamp tem um projeto chamado Unesp TV, né? Eles estão fazendo cursos completos colocando na internet. Alguns, a maior parte, com vídeo. Mas olha só que coisa interessante. Quando a gente começa a pensar de maneira diferente, e a gente começa a abrir a cabeça assim, para novas possibilidades, vocês pensam o seguinte, eu tenho vamos supor, um pensamento sobre a nova escola. Como é que a gente pensa tradicionalmente? Eu vou escrever um livro, todo mundo vai receber esse livro, as pessoas vão ler esse livro, as pessoas vão comentar esse livro, e esse livro vai ser distribuído. Isso tem um tempo, tem um custo, toda uma história. E eu preciso traduzir o que eu estou pensando para o livro, não é isso? Agora imagina se a gente começar a pensar de uma outra maneira. Lá atrás da época, antes do papel impresso, no mundo oral, que tudo era transmitido oralmente. Se a gente começar a pensar de uma outra maneira, a gente precisou escrever as coisas porque a gente não podia passar para as pessoas que estavam distantes as nossas ideias. Mas se eu puder fazer isso, se eu puder, ao invés de escrever, falar, e as pessoas puderem acessar o que eu estou falando. Na verdade, a gente criou um problema de escrever porque a gente não podia chegar com a informação. Mas se eu puder chegar com a informação, talvez alguma coisa eu não precise escrever. É o que eu estou fazendo. Todas as ideias que eu tenho, eu gravo e boto na internet. E as pessoas escutam se quiserem. Você imagina se todo mundo começar a produzir esse tipo de coisa, nós vamos, na verdade, começar a resgatar a oralidade. O mundo oral. E é isso que os nossos jovens estão fazendo.
Eles estão lendo menos, mas eles estão escutando mais. E nós estamos preparando o aluno só para ler. Nós não estamos preparando o aluno para escutar. E o mundo que a gente está entrando, o cara está dentro do ônibus em pé, ele não vai ter tempo, condições de ler. Mas se ele estiver escutando, vocês imaginam de repente dentro de um ônibus, todo mundo fazendo uma aula dentro do ônibus, em vez de ficar olhando para o teto, você de repente você tem ali, uma hora que o cara está dentro do ônibus, o cara está estudando. E ele não vai conseguir ler, porque em pé não vai conseguir ler. Ele pode estar andando de bicicleta e estar estudando, como eu fiz no meu curso de filosofia. Você vê que a gente está, na verdade, quebrando determinadas barreiras e pensando de formas diferentes, mas o objetivo é conhecimento. Repasse de conhecimento, a gente tem que voltar aos valores originais. O que interessa? Repassar o conhecimento, reproduzir o conhecimento, refazer o conhecimento, melhorar o conhecimento. Então, eu vou pular aqui para a gente fazer aqui Eu botei aqui uma comparação. Então, o que a gente vai ter? O material didático no papel, o material didático digital. O material didático digital... Obrigado. O material didático digital, ele é líquido. Ele é muito mais líquido do que o papel. Então, a gente vai ter, por exemplo, o Wikipedia, ou modelos como o Wikipedia, em que as pessoas vão produzindo e vão alterando os processos. E a pessoa não precisa receber a informação. Ela acessa a informação aonde quiser. Como o acesso é centralizado, você pode mudar à vontade. Você pode ter vários centros, baseado em assunto, baseado em problema. Qual é o problema que a gente tem hoje? A gente está decorando e tal, porque é tudo dividido em assuntos. A tendência que nós vamos ter é problema, e a gente vai aumentar a filosofia por causa disso. A escola hoje é repetidora, ela vai caminhar para ser inovadora. O conhecimento sólido, conhecimento líquido. O aluno e o professor com menos autonomia, mais autonomia. Menos autodidatismo, mais autodidatismo. Professor, repetidor, criador, pesquisador. Estimulador de memória dos alunos, estimulador de criatividade dos alunos. A memória vai ficando na rede. Incentivador do silêncio, incentivador do barulho produtivo. Não adianta fazer um barulho. O barulho tem que ser produtivo, tem que ser criativo. Ele tem que ir para uma direção. Reprodutor do conteúdo centralizado, produtor de conteúdo descentralizado. A ideia é de que vai ter um MEC, vai ter um currículo único, vai ter toda uma estrutura. Bom, e aí, para terminar, para a gente poder abrir aí, para a gente fechar os debates, quando eu falo aqui dessa área separada, eu estou falando de laboratórios de colaboração digital. Você pode chamar de escola, laboratório de escola 3.0, escola digital, escola do novo século. Escolher problemas para criar projetos, debater melhor forma de resolvê-los, tudo em roda. Aqui não tem tecnologia. Aqui, se estiver juntos em sala de aula, é conversa. Se estiver fora, aí é tecnologia. Plataformas digitais para ajudar tanto a conversar à distância, a pesquisar, a publicar todas as atividades do grupo. Estimular o debate presencial através do desenvolvimento das percepções, da interação e da capacidade de argumentação. Bom, vou botar aqui aquele outro, como eu prometi. Aí estão os dados. O nosso encontro foi um encontro... Eu tinha imaginado foi ótimo, porque foi outro, foi mais interativo, participativo interno. E agora eu queria que vocês comentassem o que a gente falou para ver como é que bateu aí. Marcelo, desculpe, tá? Não, mas aí eu acho que a questão também é das relações. Pra gente, hoje até nas empresas, tudo, é você dar ouvido ao outro, que também vai participar disso. A crise toda, eu acho que também está decidindo, não só a demográfica, mas hoje você falar com a pessoa. Eu tenho uma escola militar que há 25 anos
cada um foi para um lado, eu saí e tal. Hoje, assim, quando no WhatsApp, né, ela tá falando, eu às vezes tenho dificuldade, porque todo mundo só quer falar ali, falar. Aí quando eu vejo, tem 300 mensagens ali, todo mundo falando, e eu não consigo, eu tenho que ficar escrevendo ainda. Eu prefiro escrever, mas eu sei que eu vou ter que mudar. Mas é tão legal você poder estar em várias partes do Brasil, vários lugares, você poder falar. E aí acontece, já na educação, o aluno fala com a gente. Eu acho que a gente também, às vezes, está um pouco assim, uma certa autoridade, assim, do conhecimento, e acaba a gente vendo que ele tem o direito de falar também, mesmo que seja um direito, falar aqui para a gente, na nossa cultura, pode ser ruim, mas ele está falando essa participação que a gente tem que mediar, eu acho, pelo menos que eu entendi de você, né? Eu acho que esse é o paradigma que está rompendo, né? Com as empresas, com tudo, pô, pegar a eleição, mas tu estava vendo que se não fosse a internet, a Dilma não tinha ganho, se não fosse o Obama lá também. Então, mas isso tudo está tendo um choque nesse paradigma que a gente... São duas coisas, Marcelo. Uma é o seguinte, uma coisa é o sintoma e outra é a causa. O fato da gente ter dificuldade de falar e de participar e de ouvir o outro, eu acho que é um sintoma dessa concentração que nós vivenciamos. É um sintoma, não é a causa, é um sintoma. Então a gente tem realmente dificuldade de... Se todo mundo tem uma mídia centralizada, as pessoas ficam quietas diante da mídia centralizada e pouco participam. Agora, na minha experiência, é assim, o modelo de sala de aula atual hoje, ele tem um propósito, que tem a ver com o século passado. Não adianta introduzir um conjunto de ideias para dentro da própria sala de aula hoje, porque este projeto vai bater com toda a estrutura que está montada. O que tem que fazer é um projeto bem definido, com um diagnóstico claro do que está acontecendo, uma área separada para fazer essa experimentação, para criar uma cultura nova do professor, para criar uma cultura nova do aluno, para criar uma cultura nova do gestor da educação, do que ele está esperando. E esse aluno tem que ser, e essa escola, esse aluno, ele tem que começar a entrar no mercado que está querendo este modelo de aluno, essas empresas mais inovadoras. Fazer uma junção com essas empresas. Essas empresas querem um aluno mais participativo. Então você tem que fazer uma coisa muito bem integrada para começar a criar uma ponte para ela ir se expandindo, para você antecipar o futuro. Você pegar uma Microsoft, o cara tem um horário que ele entra e sai, você vai malhar. Às vezes é muito pra gente entender, né? Pegar lá, entra 8 horas e sai 5 horas, né? Bater o ponto, por mais que a gente reclame da rotina, a gente acaba... É uma coisa integrada. Preso, né? Nessa rotina. Bom, gente, infelizmente, por conta do horário, né, todo mundo precisa ir. Uma pena, a gente não pode continuar os debates que seriam muito interessantes. Mas agradeço ao professor por essa fala e o objetivo foi mais ou menos esse mesmo.